Testamento tem 5 listas de dons. Tem 2 em 1 Coríntios 12, uma em Romanos 12, uma em Efésios 4 e uma em 1 de Pedro capítulo 3. Nessas 5 listas você tem aí mais de 20 dons diferentes, que inclui dom de misericórdia, dom de contribuir, que ninguém quer. Ah, é? Ninguém quer esse dom. Nunca tinha ouvido falar isso, olha só. Dom de contribuir. O dom de presidir, dom de discernir espíritos, palavra da sabedoria, palavra de discernimento. Então, tem dom de mestre, tem uma variedade enorme de dons, que são ferramentas que Deus deu à igreja para que ela se edificasse, para que ela cumprisse sua missão no mundo. Naquela época. E que permanecem. Agora, alguns dons, eles tiveram funções provisórias durante um determinado período da história. Pensa, por exemplo, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus levantava homens como Sansão, de uma força sobrenatural. Sansão arrancou as 2 portas de bronze de uma cidade e levantou nas costas. Sansão fez isso. Não existe isso mais. Isso foi por uma época. Então, você tinha uma pessoa extraordinária como Sansão. Você tinha uma pessoa como Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés comandava o pão do céu, 40 anos. Moisés mandou 10 pragas sobre o Egito, coisa assim, catástrofe nacional. Tem alguém hoje que faça isso? Não tem. Então, embora Deus seja o mesmo, isso não significa que Ele trabalhe sempre da mesma maneira. Ele trabalhou de maneiras diferentes durante a história. No Antigo Testamento Ele agiu de uma forma. No período de transição do Antigo Testamento para o Novo, Ele levantou os apóstolos que tinham dons extraordinários de cura, de revelação, inspiração para poder escrever a Bíblia. Uma vez que o período apostólico e de transição terminou, nós não temos mais aqueles homens extraordinários, como Paulo, que ressuscitava mortos, Pedro, que ressuscitou Talita, e outros que curavam cegos e aleijados só com a palavra. Hoje em dia o que você vê é muita gente tentando imitar isso. Mas gente que quer... onde é que estava esse pessoal no coronavírus, por exemplo? Ajudaria muito se chegasse esse pessoal, fosse para os hospitais, impusesse a mão sobre os doentes e libertasse todo mundo. Mas não tem. O que existe é gente tentando imitar. Então, dom de curar, eu creio que foi restrito ao período apostólico e ao tempo de Jesus. Deus responde a orações de cura hoje? Responde. Mas alguém tem o dom de curar? Não creio. Creio que passou. Dom de línguas? Não vejo problema, desde que seja conforme o apóstolo Paulo ensinou. O que é que Paulo ensinou? Está em 1 Coríntios 14. Que se tiver uma reunião da igreja e tiver línguas, que sejam 2 que falam, no máximo 3, tem que ser em sequência e tem que ter intérprete. Se não tiver, tem que ficar calado na igreja. Senão não tem sentido. Não. Qual o sentido de... né? Blá, 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 o quê? Não é para pessoa, para ela mesma, para um bem pessoal? Se for, ela pode fazer isso em casa, como Paulo diz. Né? Como Paulo diz. Mas no culto público da igreja, quando a igreja está reunida, o que interessa é o que você entende. Porque só pode haver edificação se tiver entendimento. Por isso que Paulo diz que as línguas tinham que ser interpretadas, porque senão como é que eu vou dar amém? Você está orando em línguas, eu não sei o que é que você está orando, como é que eu vou dar amém? Eu não sei o que é que você orou, vai que você orou contra mim, né? Eu vou dizer amém no final? Ou então você está dizendo uma coisa gloriosa diante de Deus e eu não estou entendendo, eu não tenho reação, aquilo não me abençoa. Então tem que ser interpretado. Quando a reforma aconteceu, as missas eram em latim. Quem entendia? Nem o padre. Ninguém falava latim. E era de costas. A primeira providência dos reformadores, o que foi? O culto é na língua vernácula, é na língua do povo, na língua nativa, porque sem entendimento não há edificação. Línguas eu não tenho problema, desde que cumpra a regra dos 2, 3 em sequência com intérprete. Quando todo mundo está falando línguas ao mesmo tempo, sem interpretação, aí fica difícil. Me coloca numa sinuca, não de bico, não é? Mas eu fico desconfortável em emitir a minha opinião, se aquilo ali é de Deus ou não. Teve um vídeo seu que viralizou, né, sobre
se imagens ou se existem milagres a partir de essas coisas que a gente vê, né? De estátua chorando, Sim. locais que são sagrados e tal. Uhum. E aí, o que falar sobre isso? Isso é difícil, né? Aproveito para obrigado aí pela menção do vídeo aí. Se o É um pessoal vídeo quiser. curto, né? Curtinho. O pessoal pode entrar no meu Instagram e ver lá, procurar. Olha, Vilela, é o seguinte, lá no Antigo Testamento, o Moisés, ele disse que os ídolos que os pagãos adoravam, na verdade eram demônios. Os demônios estavam por detrás das imagens e dos ídolos. Não era somente um pedaço de pedra, não era um bezerro Não. de ouro. A idolatria tem um componente demoníaco, satânico, porque ela é uma afronta direta a Deus. A imagem é colocada no lugar de Deus. Mesmo que se diga que ela representa Deus, mas ela acaba atraindo a atenção e a devoção do adorador para ela. Mesmo que você faça a diferença entre latria, que é culto a Deus, e dulia, que é serviço aos santos, e você dizer que você presta dulia às imagens e não latria, que é somente a Deus, na prática, a imagem acaba atraindo o foco da adoração. E a pessoa beija aquela imagem, faz orações para aquela imagem, carrega aquela imagem em procissão, tem um zelo por aquela imagem como se fosse uma coisa santa. Então, a imagem, a idolatria, ela é um ataque frontal a quem é Deus e ao ser de Deus. E, por isso, eu creio que a Bíblia fala que a idolatria, por detrás dos ídolos estão os demônios. Então Moisés diz isso no livro de Deuteronômio. Paulo repete isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ele diz assim: eu quero que vocês saibam que aquilo que os demônios, que os gentios sacrificam, é aos demônios que eles sacrificam. E Paulo estava se referindo aos cultos idolátricos lá na cidade de Corinto, especialmente o templo da grande Afrodite, não é grande, assim, muito querida e adorada naquela época. E Paulo está dizendo que por detrás do culto a Afrodite, da adoração das imagens e tudo, estão os demônios. Então, eu creio que até hoje isso é uma estratégia satânica, é fazer agir através de coisas, de objetos, particularmente de imagens, com o objetivo de tirar o foco da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, para que as pessoas se voltem para aquela imagem ou aquilo que aquela imagem representa, o que é absolutamente proibido. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. E Deus diz, né, que ele castiga até a terceira e quarta geração daquele que faz esse tipo de coisa. É um mandamento que traz uma penalidade pesada, não é? Exatamente por isso. Mas a imagem, os demônios através dessa imagem conseguem fazer coisas sobrenaturais? Sim, você citou Jó, lembra de Jó? Lá no capítulo 1º e 2º do livro de Jó, está dito que Satanás fez que um vento violento caísse sobre a casa dos filhos de Jó e destruísse todo mundo, fogo do céu caísse e consumisse o gado, e fora o fato de que o próprio Satanás impingiu chagas e feridas em Jó, sobrenaturalmente, feriu Jó. Então, os demônios, eles não são Deus, mas eles têm algum poder, eles têm alguma habilidade nesse mundo que nós não temos, de manipular a realidade, de forma que a coisa mais fácil do mundo é fazer uma imagem chorar, ou fazer com que nessas igrejas neopentecostais, trazendo a coisa também para o nosso lado, né, porque nós não ignoramos que tem muita coisa também, onde as pessoas consagram objetos, sal grosso, óleo ungido e tudo mais, e o milagre acontece. Deus nunca mandou fazer isso, Deus nunca usou esse tipo de recurso, não é? Então, se alguém precisa de cura, precisa de uma bênção, vai direto a Deus, mediante Jesus, pedindo mediante o mérito de Cristo Jesus. Isso é suficiente. O evangelho é simples, Rogério. O pessoal complica demais. Mas isso é assustador, né? Porque então tem esse tipo de confusão mesmo. Por exemplo, uma cartomante ou alguém, ela pode acertar. Pode. Uma imagem pode realmente curar, mas isso é limitante ou vai dar algum problema lá na frente?
Porque, por exemplo, são coisas superficiais e que mais pra frente volta, por exemplo, essa doença ou alguma coisa, ou pode até ser uma... Não sei. Provavelmente volta, porque a Bíblia diz que são falsos milagres. São coisas que a gente não tem explicação, parece uma coisa sobrenatural mas que não é uma coisa perene como os milagres Uma de cura Deus. definitiva, sim. Olha, lá no livro de Apocalipse... E que a gente não deve buscar isso, Não, ir atrás. nunca. Lá no livro de Apocalipse está dito que João teve uma visão e ele viu 3 espíritos parecidos com sapos que eram operadores de milagres. Já pensou? Demônios operadores de milagres. Mais adiante no progresso, à medida que o livro de Apocalipse progride, lá pelo capítulo, acho que 13, 14 em diante, começa a falar da besta, do anticristo, do falso profeta, e diz que a besta, ela é capaz, ela faz uma imagem falar e ilude o mundo inteiro. Ela faz uma imagem falar e ilude o mundo inteiro, que é exatamente o propósito dessas manifestações satânicas, é desviar o foco da pessoa de Deus e iludir a pessoa, tirar a pessoa do caminho do Evangelho, do caminho da simplicidade, da pureza do Evangelho. Por isso que é preciso ter muito cuidado. Agora veja bem, eu não estou dizendo que tudo isso que acontece, chamado de miraculoso, é satânico. Tem muita coisa que é charlatanice, tem muita coisa que nem é milagre, é nem só milagre. um ilusionismo, um mágico poderia fazer. O mágico poderia fazer. Às vezes é a impressão da pessoa. Sugestão. Psicologicamente, a gente sabe que nosso corpo reage à nossa mente. De repente a pessoa quer muito a cura e aquilo acaba de uma forma que a gente não entende direito, afetando o nosso corpo, ajudando uma cura ou se sentir melhor. Também o contrário é verdade, né? A gente está angustiado, está preocupado e estoura no corpo da gente também. Então, todas estas são possíveis explicações. Agora, que Deus faria uma imagem chorar ou realizar milagres, vai contra o que o próprio Deus diz na Bíblia. Então, na dúvida, se não é Deus diretamente, qualquer coisa que fique no meio do caminho está errado. Se não é Deus, qualquer coisa que está no meio do caminho está errado. Imagem, o próprio Santo Sudário, que também... nada de cura, nada disso tem um poder. Não cremos nisso, não. O pedaço da cruz de Cristo que o pessoal vende até hoje. As relíquias, né? Até hoje vende pedaço da cruz. Você sabia que na Idade Média se vendia frascos com leite da Virgem Maria? Tá brincando. Não, sério. E outra questão também que eu acho que divide muito católicos e protestantes, que é a questão da Virgem Maria. Sim. Da idolatria ou adoração, que o pessoal fala que não é veneração. Veneração, exatamente. De imagens também e de uma outra pessoa que não Jesus ou Deus. E aí? Aí é uma divisão também, né? É uma divisão, e isso aí começou no concílio de Éfeso, no século IV, que não era nem sobre Maria. Não? Não era sobre a pessoa de Jesus. Os arianos estavam negando que Jesus era divino. E aí Quem eram os arianos? Os arianos. Ário era um presbítero que era muito influente naquela época, e ele veio com essa ideia. Como é que explica que Jesus pode ser Deus e pode ser homem ao mesmo tempo? Ele tentou resolver o mistério, lembrando do que a gente falou pouco tempo atrás, né? Ele tentou resolver o mistério anulando a divindade de Cristo, dizendo que Cristo, na verdade, ele não era divino, ou era de uma divindade inferior, mas ele não era o próprio Deus. E aí o concílio de Éfeso reagiu, chamou o arianismo de heresia, e ele disse que, para afirmar e reforçar que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o concílio disse que Maria era a mãe de Deus, ou seja, aquele ser que estava no ventre de Maria era tanto divino quanto humano, ou melhor dizendo, tanto humano quanto divino.